Olá, queridos alunos! Vejam só, na aula passada nós falamos sobre o Present Continuous, não foi isso? Agora vamos falar sobre o Past Continuous. Se o Present Continuous é o presente contínuo, ou seja, eu vou falar de uma ação que está em andamento no presente, então Past Continuous eu utilizo quando eu quero falar sobre uma ação que estava em andamento, tá? Observem aí esses dois exemplos que eu coloquei. The man was typing. O homem estava digitando. The girls were talking. As meninas estavam conversando. Então, em ambas situações, nós temos ações que estavam acontecendo no passado. Para isso, nós chamamos esse tempo verbal de past continuous. Prestem atenção aqui, gente. Vê, se eu tenho I was playing soccer last Sunday. Eu estava jogando bola domingo passado. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho was, que é o meu verbo to be no passado, e eu tenho o verbo playing, que foi finalizado em ing. Estão lembrados que o present continuous é mais ou menos assim? O verbo também é finalizado em ing, mas o to be está no presente. A diferença agora é que o to be será utilizado no passado. Então, o passado do to be é was, como vocês podem ver no primeiro exemplo, ou o were, como vocês estão vendo lá no terceiro exemplo, tá? Para o plural, utilizamos o were. Observem aí o segundo exemplo. A gente tem Megan was reading a book. Megan estava lendo um livro. Então, essa ação estava acontecendo no passado. Como o meu sujeito é Megan, eu utilizei was. E o verbo que é read recebeu as letrinhas ing. No terceiro exemplo, My friends were watching TV minutes ago. Meus amigos estavam assistindo TV minutos atrás. Então, todos esses exemplos têm em comum o quê? Todos esses exemplos falam de situações que estavam acontecendo a um determinado momento que já passou, beleza? Então, eu coloquei aí do ladinho direito para que vocês percebam o was é o verbo to be, sendo utilizado no passado, e o ing é o que indica o gerúndio. Que é isso? Gerúndio é aquilo que indica que a ação está em andamento, está acontecendo, beleza? Pronto, olha aqui. Nessa imagem vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Eu tenho aí o to be do lado esquerdo. Então, observe que ele está variando entre o was e o were. Quando eu utilizar um, quando eu utilizar o outro. É simples. Eu só preciso lembrar do sujeito. I was, you were, he, she, it was, you, we, they were. Beleza até aí? E o meu verbo principal, olha aí do ladinho direito, virá sempre finalizado em ing. Eu não posso esquecer disso. Então, se eu digo I was learning, eu estava aprendendo. Essa ação estava acontecendo quando? Estava acontecendo no passado, tá? You were learning, você estava aprendendo. He was learning, ele estava aprendendo. She was learning, ela estava aprendendo. E assim sucessivamente, tá? Então, a regrinha para que eu lembre do past continuous, eu preciso do sujeito seguido do verbo to be e o meu verbo principal sempre virá finalizado em ing. Tá, e se eu quiser perguntar, se eu quiser negar, o que é que eu faço? Vamos lá, observe essa tabelinha azulzinha que está aí na sua tela. Gente, nós vimos na imagem passada que primeiro vem o sujeito, depois o to be, depois o verbo, não é isso? Então, se eu quero perguntar, eu vou inverter
inverter a posição das palavrinhas. Lá na outra imagem eu vi que era I was, mas observe nessa imagem de agora, se eu quero perguntar, será was I? Eu vi lá na outra que de maneira afirmativa é you were. Mas se eu quero perguntar, eu vou inverter e passará a ser were you? Então lembrem-se, se eu quero perguntar, o to be vem na frente e depois virá o sujeito. E em seguida, o verbo finalizado em ing. Was I playing? Eu estava jogando. Were you playing? Você estava jogando. Were they playing? Vocês estavam jogando. Só um detalhe, tá, gente? A ordem aí dos pronomes pessoais não está na maneira que a gente comumente encontra, tá? Houve aí uma trocazinha, porque se you, we, they ficariam como os últimos, certo? Não esqueçam disso. Se eu quero negar, é simples. É só eu utilizar o not depois do verbo to be. I was not playing. Eu não estava jogando. Ah, mas se eu quiser abreviar was not, aí ele vai ficar wasn't, beleza? Were not. Se eu quiser abreviar, como é que ele vai ficar? Weren't, tá? Was not, wasn't. Beleza, gente? Se eu quero utilizar o past continuous, o present continuous, seja lá que tempo verbal for, eu preciso de verbos, tá? Porque os verbos vão me indicar as ações que as pessoas estão fazendo, beleza? Então, para que vocês ampliem o vocabulário, eu coloquei aqui uma imagem e para cada imagem eu tenho o verbo que a representa, tá? Que indica as ações que eles estão fazendo. Observem. Eu tenho nessa primeira imagem aí que o menino está com uma camisa amarela e uma calça verde. Qual é a ação que ele está fazendo? Ele está correndo, não é isso? Correr. Como é correr em inglês? Eu coloquei aí run. Do lado a gente tem uma criança brincando com o carrinho. Como é brincar? Play. Do lado nós temos um menino chorando. Como é chorar? Cry. Certo, gente? Se eu quero indicar uma ação, então eu preciso do verbo, ok? Então, observem esses verbos. Tentem memorizá-los. Ok, meus queridos e minhas queridas, tentem memorizar esses verbos. Ah, professora, se eu quero colocar esse verbo no gerúndio, o que é que eu faço? Estão lembrados? Eu vou acrescentar 3 letrinhas. Quais são as letrinhas? ING, ok? ING. Run passará a ser running. Write passará a ser writing. Beleza? Eles virão sozinhos? Quem sabe responder essa pergunta? Será que eles virão sozinhos? Não. Lembrem-se que antes dos verbos eu preciso utilizar o verbo to be no passado. Como nós estamos falando de passado com... Então o verbo to be virá no passado. Vê só, gente. Eu utilizei aqui 3 verbos diferentes. No primeiro exemplo foi o verbo cry. Quem lembra o que é cry? É só voltar um pouquinho o vídeo que você vai lembrar. Run, volte um pouquinho o vídeo caso você não lembre. Call, volte também, tá? Porque esses 3 verbos eu acabei de pegar lá da imagem que nós acabamos de ver, certo? Eu quero que vocês pensem um pouquinho. Se eu digo my son, meu filho, tá? Was crying early morning. Meu filho estava fazendo o que de madrugada? Será que vocês conseguem lembrar disso? Eu havia dito a vocês que cry é o verbo chorar. Espero que alguém tenha lembrado disso, tá? Então, my son was crying early morning. Meu filho estava chorando de madrugada.
Olha esse outro exemplo. My friends were running yesterday. Meus amigos estavam fazendo o que ontem, minha gente? Run corresponde a qual verbo? Será que vocês lembram? Parei um pouquinho aqui para ver se vocês lembraram. Run é o verbo correr, tá? Então eu digo que meus amigos estavam correndo ontem. I was calling to you. Eu estava ligando para você. Ok? Então, esses verbos crying, running, calling estão lá na imagem anterior. Acontece que lá na imagem anterior eles não vêm com ing, tá? Por que eles estão aqui com ing? Porque eu estou falando sobre uma ação que estava em andamento. Corresponde ao nosso gerúndio. Coloquei essa imagem que a gente já viu nessa aula para que a gente possa recapitular, certo? Vejam só, nós temos aqui, she was working, ela estava trabalhando. O que é que eu tenho, minha gente? O to be, que é was. Por que foi que eu utilizei professora was e não were? Será que vocês lembram? A resposta é por causa do meu sujeito. She, eu vou utilizar o was. Eu vou utilizar o were quando o meu sujeito for plural. Não esqueçam disso, beleza? O verbo principal é work. Mas como eu estou utilizando uma situação que estava em andamento, então esse verbo recebeu as letras ing, indicando o gerúndio. Então, she was working, ela estava trabalhando. Certo, gente? Vou mandar as atividades para vocês, tá? Um beijo!